Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Jordano Macedo e aqui nesse perfil te ajudo a conquistar pontos de venda e vender todas as semanas o seu produto artesanal alimentício. Já vem chegando que o nosso tema de hoje é: qual o melhor horário para visitar os pontos de venda? E aí? Existe isso? Não existe isso, Jordano? Eu preciso saber disso. Qual horário? O que é isso, Jordano? Eu preciso? Isso que a gente vai ver nessa live de hoje, tá? Para muita gente chega me perguntando: como assim conquistar pontos de venda e vender o meu produto artesanal alimentício todas as semanas? O que é isso, Jordano? Nada mais é do que você pegar o seu produto, seja ele qual for. Linguiças artesanais, pães artesanais, temperos, pipocas gourmet, brownies, cookies, geleias, vários produtos artesanais, independente do produto artesanal. Quando você tem as estratégias certas, você consegue pegar esse produto e colocar esse produto em pontos de venda. O que são os pontos de venda? Os pontos de venda é você vender para mercados, vender para mercadinhos, açougues, padarias. Quantos pontos de venda tem aí na sua cidade? Quantos pontos de venda tem se você somar a sua cidade, cidades vizinhas? Cara, tem um universo para você crescer muito. E eu já faço isso aí há mais de 8 anos com o meu produto e ajudo diversas pessoas com isso. Por isso que a gente está aqui hoje, fechou? E o nosso tema é: qual o melhor horário para visitar os pontos de venda? Bom, eu preciso, Jordano, me preocupar com isso? Precisa, e a gente vai passar aqui nessa live o porquê que você precisa, principalmente você que quer crescer com os pontos de venda. Você não quer conquistar 1 ou 2 pontos de venda, você quer crescer com os pontos de venda. Então, você se preocupar, já entender um pouco essa questão de horários para você visitar o ponto de venda, vai fazer a diferença para você crescer e crescer muito. E quando a gente fala visita, aqui também eu vou me relacionar a visitar o ponto de venda, seja a sua visita periódica, para você ver se já tem o seu produto lá no ponto de venda, quanto que tem, se você deve abastecer, se não deve. Isso é um tipo, e também o melhor horário para você abordar o ponto de venda, ou seja, você ainda não conquistou o ponto de venda e você vai conquistar ele ali naquele primeiro momento. Então, isso influencia na tua venda, influencia também na tua reposição no ponto de venda, tá? Então, você conseguir dominar isso já vai fazer uma total diferença para você. Delícias da Nath, Happy Pipocas Gourmet, Dalil Gourmet, Pipocatos, seja bem-vindo, Laís Costa, Gleide Damasceno, é isso aí, galera chegando. Já clica no coraçãozinho aí para eu saber que você está comigo aqui. Boa noite para todo mundo. Beleza? Terminar de limpar meu óculos aqui que tava embaçadão. Tava bem embaçado, tô nem conseguindo ler os nomes aí direito aí. Show. Vamos ver, agora foi. Beleza. Galera clicando no coraçãozinho. Luiz, seja bem-vindo. Sonho Doce Maju. Isso aí, Silvia Gal. Isso aí, galera clicando no coraçãozinho aí. Então, ó, primeira coisa, antes da gente falar do horário em si, para a gente visitar para os pontos de venda, a minha recomendação é que você, independente do horário que você escolher, que eu vou te falar aqui nessa live, você seja fiel a ele. Seja fiel ao horário que você vai optar, tá? Horário e dia que você vai optar em principalmente repor os pontos de venda. Então, isso vai fazer a diferença. Jordano, por que eu devo ser fiel, cara? Eu preciso, então, passar 3h30 da tarde, certinho, em ponto. Não, não é isso. Mas é em torno desse horário. E por que eu estou falando de você ser fiel em relação ao horário? Você vai ganhando cada vez mais credibilidade do ponto de venda. Você vai ganhando cada vez mais confiança. E o tanto que eu falo aqui, quando você tem um produto artesanal e você quer crescer com os pontos de venda, um primeiro fator é parecer grande, mesmo que ainda não seja. Então, às vezes eu falo assim de parecer grande, a pessoa acha que ela tem que ter uma fábrica gigante,
ela acha que ela tem que ter uma multinacional, muitos funcionários lá. Não, a gente está falando de primeiro parecer grande. E você ser fiel ao seu horário, seja ele qual for, a gente vai passar aqui em alguns melhores horários, seja ele qual for, você ser fiel, você dá essa sensação de uma empresa comprometida, de um negócio sério, um negócio que é fiel à sua rota de entrega. Mesmo que de repente você ainda só tenha conquistado um ponto de venda lá num bairro, cara, lá longe. Só que seja fiel a esse ponto de venda que você conquistou. É o teu nome que está em jogo. O teu nome vai crescer cada vez mais por causa desses detalhes. Então, o horário é um detalhe que te ajuda e te influencia a crescer muito a sua marca. Delícias da Nath botou: boa noite, excelentes seus conteúdos, aprendo bastante, parabéns, show de bola. O melhor pudim. Show de bola, Nath, obrigado. Então, beleza? Ser fiel à rota de entrega e ao horário. Isso é um primeiro ponto que eu já recomendo você que está me assistindo aqui já tenha. E assim, quando você for fiel à sua rota, o que você vai ganhar com isso também? Até já falei um pouquinho aqui mais sobre. Você ganha confiança do ponto de venda. Ou seja, parece detalhe, parece simples, mas você ganhar confiança do ponto de venda está totalmente atrelado a você aumentar as suas vendas no ponto de venda. Porque a confiança que ele vai ter no seu produto, na sua marca, ele vai te dando, de repente, se for o seu caso, em alguns pontos de venda, por exemplo, de repente ele te dá cada vez mais liberdade. Ou seja, você consegue lá expor o seu produto melhor no ponto de venda, consegue colocar numa posição de destaque. Então, você ganha confiança em relação a isso. Te ajuda muito. Você ganha também mais respeito. Ou seja, o ponto de venda entende que, cara, se ele é fiel à rota de entrega, ao horário que ele passa, muito que provavelmente ele tem um produto sério. Ele mantém o padrão de qualidade dele. Olha só, detalhe, por causa do horário que ele passa. Gera esse respeito do ponto de venda a você. E o respeito também está atrelado a muito uma coisa, tá? Quando a gente fala de ponto de venda, o que acontece? Ele te dá recorrência. Você vender para ponto de venda te dá recorrência, te dá previsibilidade de faturamento e te dá uma coisa muito interessante também, que te dá liberdade com o teu produto. Como assim liberdade, Jordano? Pois é, porque você entrega o seu produto para o ponto de venda e, de repente, se você ajustou a sua produção, você não precisa pensar nisso no final de semana. Às vezes, eu conheço casos de pessoa que produz um dia na semana e entrega no outro dia, ela trabalha 2 dias da semana e o produto dela está lá sendo vendido. Só que aí é que tá. Por que eu citei isso aqui dentro, abrindo parêntese, né? Dentro do respeito que o ponto de venda tem à sua rota, ao seu horário de entrega. O que acontece? Acontece o seguinte, quando você é fiel à sua rota de entrega, ao seu horário de entrega, o ponto de venda ele tem um respeito com você em relação a saber que você vai passar naquele horário, naquele dia. Então, diferente das encomendas, você ganha uma... Como é que nós vamos dizer assim? Você ganha uma tranquilidade, um ajuste aí da sua rota, um ajuste da sua produção. E empresa ajustada, cara, empresa com previsibilidade é ótimo. E aí o que acontece? Ele não te pede desesperadamente, porque ele sabe, não, ele vai passar aqui quinta-feira da semana que vem, não vou ocupar ele aqui pedindo, não. Ele pode até fazer o pedido com você, só que o que acontece? Ele te faz o pedido, não, já sei que você vai passar na quinta, então traz tanto do teu produto, porque tu vai passar na quinta, ele já sabe que tu é fiel. Agora, só exemplo contrário, quando você não é fiel ao seu horário, ao seu dia de entrega, o que acontece? Acontece que você vai ter um trabalho imenso em trabalhar com os pontos de venda, que aí parece um pouco com encomenda. Fulano, estou precisando do teu produto. Fulano, estou precisando do teu produto. E você vai lá, atende um na segunda-feira, atende outro na terça-feira, ou então atende um pertinho do outro, tá? Vamos supor, um ponto de venda do lado do outro. Um tu atendeu 1 da tarde, né? Que é o nosso tema da live aqui de hoje de horário. Um tu atendeu 1 da tarde, o outro tu atendeu 5 da tarde. Pô, peraí, o ponto de venda é um do lado do outro. Por que tu já não ajustou a tua rota
para no mesmo dia, no horário bem parecido, já abastecer os 2 pontos de venda ali. Pois é, quando você ganha essa tranquilidade, essa liberdade, te dá muita facilidade de trabalhar, de vender o seu produto. E isso, o ponto de venda, ele vai percebendo naturalmente quando você é fiel à sua rota de entrega, quando você é fiel ao seu horário, ao seu dia de entregar. E aí ele vai entendendo isso e vai te pedindo, de repente, de acordo, ou então ele não te pede, ele espera você passar com o seu produto artesanal e abastece o ponto de venda. Só que sempre ali, eu tenho o meu dia de entrega. O horário depende muito da rota. Então, por exemplo, às vezes acontece que tem uma determinada região que eu faço de manhã, eu já sei disso. Tem outra determinada região que das 10 da manhã para cima, eu já sei que é aquela localidade ali. Então eu sempre ajusto os pontos de venda mais próximos para estar conseguindo fazer essa logística muito bem feita. E o ponto de venda, cada vez mais, ele respeita isso. Então, peraí, ele até pode te pedir, no final de semana, por exemplo, cara, Jordano, estou precisando do teu produto aqui. Se você puder atender, você atende. Inclusive, é uma coisa que eu recomendo, você entregar mais do que ele te pede, né? No caso, se você passa tal dia e ele te pediu no desespero, você vai e atende. Agora, quando a gente vai, à medida do tempo, deixando isso muito bem ajustadinho, você fica muito mais tranquilo. E o ponto de venda, ele entende isso. Ele entende que você é fiel à sua rota, ao seu horário de entrega. Show de bola? Então, outra coisa que você vai ganhar. Mostra que você faz um trabalho sério também, tá? Então, isso tudo que eu tô falando aqui, antes de falar um pouquinho sobre os horários, é tudo para te fazer parecer grande, tá? Mesmo que você ainda não seja, mesmo que você trabalhe na cozinha dessa casa, só que ser fiel à sua rota, ao seu horário de entrega, faz você parecer grande, faz você mostrar o profissionalismo aí do seu negócio. E isso te dá liberdade com ponto de venda. Você só tem ponto positivo com isso. Você ganha muito com isso sendo fiel, tá? Então, assim, ó, quanto ao horário, o que eu posso recomendar aqui para vocês? Primeira coisa de tudo é ser perceptivo, tá? Por quê, Jordano? Vamos lá. Tem ponto de venda que é melhor tu ir em um determinado horário. Tem outro ponto de venda que é melhor tu ir num outro determinado horário. Só que aí é o seguinte, o que acontece? Você pode sempre estar ajustando esses pontos de venda mais próximos, por exemplo, para ficarem tudo ali com o mesmo horário semelhante. O dia é algo que é imprescindível e eu recomendo que você seja mais fiel ainda que o horário, porque o horário, ele tem, né, uma variedade aí, vamos dizer assim, que você não consegue, de repente, se você passa 10 ali naquele ponto de venda, pô, não tô falando para tu passar 3 da tarde, que é o teu costume ali com ponto de venda. Só que se você passa 10, um dia passou 9, outro dia passou 11, beleza, tá ali no entendimento do ponto de venda. Agora é o seguinte, o dia é fundamental. E o ponto de venda, ele entende isso também, tá? Só que ser perceptivo e ajustar também a sua rota. Opte por horários próximos, lógico, aos pontos de venda próximos aí de você. Então você vai estar sempre tendo esse olhar. E também a percepção em relação a cada ponto de venda. Por exemplo, a padaria é um tipo de ponto de venda que é mais movimentado na parte da manhã ou no pico da tarde, aí, vamos dizer assim, às 6 da tarde. Então o que acontece? Eu vou entrar ainda um pouquinho no horário em relação a entregar, tá? Então deixa eu dar esse exemplo da padaria depois mais para frente. Mas o que acontece? O horário de você abordar o ponto de venda, ou seja, Jordana, não tem nenhum ponto de venda. O que eu faço? Qual o melhor horário para eu abordar? A verdade é que a abordagem para o ponto de venda você precisa ser mais perceptivo ainda do que a entrega. Como assim? Exemplo de novo da padaria aí. Precisa principalmente na abordagem. Principalmente na abordagem. Quando você vai conquistar o ponto de venda no primeiro momento, opte sempre por horários
que o ponto de venda não esteja tão lotado, tão focado em vender. Só que aí tem o seguinte, são 2 pontos óptimos aí que você tem que olhar. Um é que ele não esteja lotado, disparado para vender. E 2 é que o responsável por compra, seja o dono, seja o gerente do ponto de venda, esteja no local. Então, é quase que é bem complicado você achar esse meio termo aí para você abordar o ponto de venda. Cara, tá vazio e o responsável por compra também está no estabelecimento. É algo que tem que dar um pouquinho de sorte de acontecer, tá? Só que é o melhor dos 2 mundos. Ou seja, você chegar lá naquele ponto de venda, ele está vazio e o responsável por compra está ali no local. Eu já passei por várias situações assim, que aí o que acontece? O responsável por compra ali, do ponto de venda, ele consegue te dar muito mais atenção. Você consegue apresentar o seu produto com muito mais tranquilidade. Inúmeros casos, por exemplo, de alunos que chegam para mim que é o seguinte: Jordano, eu visitei o ponto de venda para abordar o ponto de venda, só que ele nem me deu atenção direito, cara. Ele não quis nem escutar o que eu tinha para apresentar para ele sobre o meu produto, apresentar o meu produto. E aí eu falo com a pessoa, como que estava o ambiente desse ponto de venda naquele determinado momento? A pessoa me fala, Jordano, estava extremamente lotado. Pois é. O problema não estava no teu produto, o problema não estava na tua abordagem, o problema não estava do jeito que você apresentou o seu produto, o problema não estava na pessoa que escutou a sua abordagem, o problema estava simplesmente que o ponto de venda estava cheio e aquele comprador ali do ponto de venda estava focado em vender os produtos do ponto de venda, principalmente quando a gente fala de um ponto de venda um pouco aí de pequeno, médio porte, tá? Que é onde o comprador ele tem determinadas funções. Às vezes é o dono do local. Então, às vezes o dono do local vai para o caixa, recebe mercadoria, olha o teu produto, a tua apresentação, fala com o cliente. Então, pontos de venda aí de pequeno e médio porte, isso acontece com uma tranquilidade, tá? A grande maioria acontece isso. E aí, qual era o motivo dele falar: ah, volta depois. Ah, não quero ficar com o teu produto. Qual era o motivo? O motivo é que ele estava enrolado ali naquele momento. Então, nesses casos, é até difícil. A pessoa chega para mim, Jordano, eu fiz isso na abordagem, eu falei assim. É até um pouco complicado de eu conseguir analisar o que a pessoa falou, como que a pessoa apresentou o produto dela. Por quê? Porque estava lotado o ponto de venda. E aí a culpa não é dela, não é da abordagem, não é do gerente, do responsável por compra, não é de ninguém. Então, por isso ser perceptivo. Às vezes você pode dar um tiro no pé aí. O ponto de venda está cheio e você chega para abordar. E às vezes ali aquele comprador ele tá todo enrolado, cara. Ele não quer nem saber do teu produto ali naquele momento. Ele quer atender o cliente, tá? Então é um erro clássico, clássico. E não dá para a gente identificar aonde foi o erro. Na verdade não tem o erro. O erro foi você ter tentado abordar o ponto de venda ali naquele momento que não estava propício para isso. Show? Fazenda Novo Dia, Éricles Raimundo, seja bem-vindo. Facas Artesanais, Pudim da Lu, Guilherme Bitti. Entendeu? Então acontece isso. A pessoa errou no horário de abordagem, olha só como é que influencia. Então, o horário para abordar está muito relacionado à sua percepção. O quanto você consegue perceber que está no momento de você fazer a abordagem, de apresentar o seu produto. O quanto você consegue perceber isso? Pois é, dá diferença, principalmente na abordagem. E aí a pessoa não aceita o teu produto de primeira, que ainda é até um sinal amarelo, né? Vamos dizer assim, que se ele falou que é para você voltar, é um sinalzinho amarelo, tá? Inclusive, estou pensando até em fazer uma live só sobre isso. Então é um sinal amarelo de você voltar. Agora, se você errar nesse momento do ponto de venda, tá cheio e você insistir para apresentar o teu produto, pode tomar um sinal vermelho. E de repente nunca mais tu botar teu produto lá naquele ponto de venda, que simplesmente você errou naquele momento.
É feeling, é sentir, percepção, tá? Então, Jordano, em relação à abordagem, é um pouco mais incerto, tá? É um pouco mais incerto o horário. Só que acontece o seguinte: prefira horários vazios, que o ponto de venda está um pouco mais vazio e que o comprador está ali. Então, normalmente, acontece isso aí na parte da tarde. É a parte que o comprador, que o gerente, o responsável por compra, costuma estar. De novo, abrindo um parênteses aqui. Depende, tá? De ponto de venda para ponto de venda. Você vai ter que perceber isso aí. Cosminho Liz, top de conteúdo, show de bola. Fazenda Novo Dia, você já fez venda do seu produto pelo Instagram? Já fiz sim, só que é mais para o consumidor final, tá? O Instagram ele tem um objetivo, quando a gente fala de pontos de venda, ele tem um objetivo fundamental para te ajudar a conquistar novos pontos de venda. Então, quando você foca num canal de vendas, por exemplo aqui, eu sou focado nos pontos de venda, que me dá muita liberdade e um bom faturamento. E aí acontece o seguinte: cada vez mais eu trago a minha rede social, inclusive agora a gente está até um pouco parado também de rede social, mas desde lá do início eu fui cada vez mais trazendo a minha rede social para o canal de vendas que eu quero atender. Quando você começa a trabalhar com pontos de venda, acontece que as encomendas, o consumidor final passa a ser um segundo plano aí para você. Por quê? Porque ele vai comprar no ponto de venda. Então não tem por que ele te dar muito trabalho. Tá? Então, às vezes, você tem um trabalho para vender 2 unidades, 5 unidades do teu produto com ponto de venda, é um outro jogo em termos de quantidade. Fechou? Então, a minha recomendação do Instagram, dá para fazer as suas vendas aí, mas quando você começar com os pontos de venda, é focar cada vez mais essa rede social para os pontos de venda. E como que a gente faz isso, Jordano? Tem várias formas aí de você fazer isso, tá? Uma delas, que eu falo muito sobre isso, é cada vez mais trazer as fotos da sua rede social, do seu produto exposto dentro de um ponto de venda, tá? Então, muita gente aí sai colocando um monte de foto do produto, é legal, é bacana, mas quando a gente quer focar em um tipo de canal de vendas, mostrar que a sua rede social ali é a prova viva disso, te ajuda demais. Inclusive nas abordagens eu utilizo isso, tá? Eu pego a minha rede social e coloco aqui, ó, meu produto está exposto aqui, aqui, aqui. Lógico que eu não falo assim, né? Meu produto está exposto aqui, 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 pum. E o cara fala, ah, caramba, pum, prova social. Isso é prova, né? Mostra uma veracidade que o seu produto está sendo vendido. Então, quando você foca num canal de vendas, a sua rede social precisa estar alinhada com isso. É a minha recomendação. Show? E assim, vamos lá, entrega. Falei um pouquinho dos horários de abordagem, né? Prefiro horários vazios e que o comprador esteja ali. Normalmente, a parte da tarde não é uma regra escrita por pedra. Pode ser que ele abra o ponto de venda, esteja lá, principalmente quando a gente fala de ponto de venda aí de pequeno porte. Pode ser que ele mesmo abra o ponto de venda e você vai encontrar ele de manhã para abordar. E às vezes de manhã está vazio. Beleza? É esse horário que você vai optar por abordar o ponto de venda. Agora, na entrega, Jordano, já conquistei o ponto de venda e eu vou entregar meu produto. Você, primeira coisa que eu te pergunto, né? Você vai passar a pronta entrega? Você vai tirar pedido antes? Inclusive, a minha recomendação é que você sempre passe pronta entrega, tá? Tem vários fatores que eu nem consigo dizer tudo aqui, senão a gente vai se perder nessa live. Mas por vários motivos eu recomendo que você trabalhe pronta entrega. Ou seja, você já está com o teu produto prontinho ali no carro, na tua bolsa, na tua moto, e você passa no ponto de venda sem saber se ele vai querer, se ele não vai querer, nem ele sabe. Então é no momento que você já passa, já abastece e vida que segue, tá? Por vários motivos que eu não consigo falar aqui agora. Mas em relação à entrega, qual que é o melhor horário, Jordano? Existe isso? Existe o melhor horário para fazer a entrega do meu produto? Existe sim. Existe. E a minha recomendação também é que você prefira sempre horários mais vazios. Por que os horários mais vazios? Porque você pode cometer um deslize grande, inclusive já aconteceu comigo, tá? Que vamos botar um ponto de venda de pequeno até médio porte. E aí, de repente, tá a pessoa que compra, a pessoa que recebe o seu produto ali, ela, por exemplo, está no caixa e a fila do caixa está grande.
cara, tu fica um tempo esperando e às vezes acontece que a pessoa até toma um pouco de uma repulsa em querer comprar o teu produto de novo, porque tu passou num horário que não estava propício. Então a entrega também te influencia muito nisso. Na verdade, te atrapalha muito também nisso. Agora, quando você chega no local, agora, Jordano, qual o horário mais vazio que eu vou conseguir fazer para entrega? O que que acontece? A entrega, depois que você já conquista o ponto de venda, fica mais fácil você fazer essa entrega. Por quê? Porque normalmente, para você fazer a entrega, às vezes não vai precisar da mesma pessoa que fez a sua primeira compra para o ponto de venda. E aí acontece o seguinte, às vezes tem um funcionário, um colaborador ali do local que pode receber a mercadoria. Então, visto isso, eu gosto sempre de horários bem cedo, assim. Eu gosto, primeiro que eu já gosto, né? Eu durmo cedo, acordo cedo, então eu já gosto mesmo de trabalhar em horários cedo. Por quê? Porque o ponto de venda está muito mais vazio. E às vezes, lógico que eu adapto cada ponto de venda, porque à medida do tempo, a entrega fica mais fácil. À medida do tempo que você vai adentrando, conhecendo esse universo dos pontos de venda, você vai ajustando também os horários de cada um. Então você já sabe que o ponto de venda X é melhor para você entregar de manhã. O ponto de venda A é melhor para você entregar na parte da tarde, porque o responsável por conferir a mercadoria está ali na parte da tarde, tá? Isso é um pouquinho difícil, porque normalmente quem recebe mercadoria tem gente no horário da manhã, tem gente no horário da tarde, seja até um grande mercado, como um ponto de venda de pequeno porte e um ponto de venda até de médio porte. Então isso é um pouco relativo, mas a mesma regra de abordar o ponto de venda se aplica também para a entrega para o ponto de venda, que é o quê? Prefira horários vazios, tá? Aonde não tem muito cliente, muito consumidor final, principalmente se for um ponto de venda de novo, de pequeno porte. Por quê? O que que acontece? Tá lá cheio. Além de você ficar um tempo esperando, porque às vezes o de pequeno porte ele faz tudo. Ele atende o consumidor final, ele está no caixa e está lá para te esperar, te fazendo esperar para receber a mercadoria e você tem novos pontos de venda para atender. E aí acontece o seguinte, você fica esperando muito e às vezes a pessoa não gosta disso, tá? Às vezes a pessoa do ponto de venda não gosta disso, porque ela está focada no cliente lá. E aí, principalmente, outra dica de ouro aqui para você que está me assistindo, principalmente, se o local estiver lotado, se o local estiver cheio, o ponto de venda está cheio, não queira insistir para você entregar sua mercadoria se a pessoa estiver ocupada. Já passei por situações que quase que eu perdi o ponto de venda, porque no início eu não tinha essa experiência e eu achava que eu poderia, entre aspas, meio que no meio, né, das pessoas ali, do consumidor final, eu ter o meu direito também de falar, olha, posso entregar meu produto e tudo. A verdade é que não funciona assim, não, tá? A verdade é que o ponto de venda, ele primeiro ele quer vender, depois ele pensa em comprar. Jordano, mas ele não precisa do meu produto para vender? Precisa, precisa. Mas se a loja dele estiver cheia e se ele estiver vendendo, ele não vai querer receber mercadoria assim correndo, não. Tá? Ele não vai querer receber mercadoria correndo. E às vezes, se você fizer essa insistência no início, pode você perder até o ponto de venda. Tá? Então, opte, já estou te adiantando aqui, opte por horários mais vazios. Vai ser tudo mais tranquilo para você. Para você deixar o seu produto, para você arrumar o seu produto na boca do caixa, na gôndola, na prateleira. Fica muito mais fácil de você fazer um trabalho impecável, principalmente nesse quesito de arrumar. Não tem como, de repente, teu produto fica exposto no caixa e você está acostumado ali com aquele ponto de venda, você mesmo arrumar aquele produto ali no seu displayzinho do caixa, sei lá, é um brownie, e você está acostumado a pegar teus brownies antigos, colocar os brownies antigos na frente e abastecer e tal, beleza? Só que acontece o seguinte, a fila do caixa tá gigante. E aí o que que acontece? Você não consegue nem chegar no caixa para arrumar o teu produto. Pois é. E às vezes, quando você nem arruma o teu produto, simplesmente o ponto de venda às vezes esquece o teu produto no estoque. Tem um certo perigo aí. Além de você não conseguir tratar muito bem o seu produto ali. É como se fosse um filho, sabe?
quem melhor vai cuidar do teu filho? É você. Não tem essa, tá? É você. Então, quem melhor vai cuidar do teu produto no ponto de venda? É você. Não exija isso do ponto de venda, dele ter um cuidado impecável com o teu produto. Não. E para isso acontecer, para você conseguir ter todo esse cuidado para o ponto de venda, o que acontece? A minha recomendação é que você opte por horários mais vazios do ponto de venda, que você consiga ter essa liberdade. Vai lá com a pessoa confere o seu produto, você consegue arrumar melhor. Isso te dá uma grande diferença. Ana Cris, minhas embalagens personalizadas saíram com um número de telefone errado. Caramba, Cris. Eu fiquei desesperada e com a sua postagem eu fiquei mais tranquila. Vou colocar um adesivo e problema resolvido. Show de bola, Ana. Isso aí. Se depois possível também colocar um saque bonitinho, tá? Com teu e-mail. Eu falo muito sobre isso. Vai te ajudar também. Show? E assim, Jordano, qual o período que normalmente está mais vazio o ponto de venda para eu conseguir fazer essa entrega com tranquilidade? Depende do ponto de venda, tá? Às vezes, vamos supor, se tratando de uma padaria, de repente ali no horário de 1 da tarde, 2 da tarde, acontece muito isso comigo. É um horário bem tranquilo para entregar em padaria. Por quê? Cara, padaria de manhã cedo ou 6 da noite. Tá? Então, 2 da tarde normalmente é um horário mais tranquilo. De repente, 10, 11 da manhã também fica mais tranquilo. Agora, um mercadinho, Jordano, é movimento direto. Então, você vai precisar se adaptar a isso. Tá? Vai precisar se adaptar a isso. E, de repente, vai ser um tipo de ponto de venda que você vai ter que esperar um pouquinho mais. De repente, é um tipo de ponto de venda que você vai ter que já ir direto, certeiro ali na pessoa que recebe a tua mercadoria, para você ganhar tempo também, tá? O jogo dos pontos de venda, quando você trabalha com vários pontos de venda, que é o meu caso aqui, que é a minha recomendação para você, não é conquistar não é conquistar 2 pontos de venda, é ter 20, 30, 100, 200 pontos de venda. É aí que a bola de neve gira. Jordano, como que eu faço para ter 200 pontos de venda? Eu não consigo te falar tudo nessa live aqui, beleza? Mas assim, o jogo dos pontos de venda é um jogo de você ter vários. Então, o que acontece? Você precisa aproveitar aquela sua rota de entrega, aquele dia de entrega. Então, principalmente quando a gente fala de entregar o seu produto para o ponto de venda, abastecer o seu produto no ponto de venda novamente, é um jogo que precisa ser mais rápido. Porque você tem vários pontos de venda para passar. Acontece isso comigo. E aí, quando você deixa tudo ajustadinho, você já sabe que tal horário é melhor um ponto de venda, tal horário é melhor o outro, aquele ali é melhor na parte da tarde, aquele ali. Cara, tudo flui muito bem. Então, o seu dia de entrega anda muito rápido, tudo flui muito legal. Jordana, eu sei que tem um mercado, é o meu caso aqui, tem um mercado que ele toma mais tempo de mim para eu entregar. O que tu faz nesse caso? Às vezes, mercados grandes, por exemplo, ou eu trabalho com distribuidores que atendem para mim, ou eu também atendo alguns mercados, que é o quê? Só que de repente eu não consigo incluir ele no mesmo dia de entrega, no mesmo dia que eu faço entrega de vários pontos de venda. Então eu deixo ele para um dia separado, que eu já sei que é um ponto de venda que demora mais, o produto precisa passar pelo conferente para depois de abastecer e depois, dependendo, ele te deixa arrumar o produto lá dentro do mercado, dentro da loja, tá? Então, como eu já sei, dependendo, tá? Alguns mercados são mais rápidos, eu atendo alguns mercados que é super rápido e facilitam para mim também por causa da confiança que eles têm em mim. Então, hoje eu entregando meu produto, eu passo até na frente de caminhões, por exemplo, aí, entregando que demoraria uma eternidade e a pessoa deixa eu passar. Não passar à frente, né, na verdade, é porque é menos quantidade. E aí a pessoa tem essa liberdade comigo, o comprador do local. Então, agora, tem mercados que demoram mais. Tem mercados que é outro trâmite. E aí é preferível você, de repente, separar ele do seu dia da entrega. Daquele dia geralzão de entrega, né? Que você, de repente, abastece 50 pontos de venda, que é o meu caso aqui, num dia só. E acontece o quê? Que você separa aqueles mais demorados
para você conseguir aproveitar o máximo possível ali daquele dia. E aí, à medida do tempo que você vai avançando, vai entendendo o universo dos pontos de venda em especial, cada ponto de venda ali, como que funciona, você vai caprichando cada vez mais no horário deles, e você vai e passa, pum, pá, pum, e quando vê, de repente, em meio-dia você entregou 300 unidades do teu produto. Claro que isso vem à medida do tempo, só que essa logística, essa entrega precisa estar muito bem estruturadinha. Agora, quando é um dia de você conquistar pontos de venda, Jordano, eu prefiro separar um dia só para isso. Um dia em especial só para isso. Só para conquistar ponto de venda. Porque é uma outra demora, tá? É um outro momento. Quando você vai conquistar o ponto de venda, é bem mais demorado, tá? Você entra, você espera para a pessoa ver o seu produto, você apresenta o seu produto, realiza a abordagem ali do jeito certo. É outro jogo. Ah, Jordano, então tu não conquista nenhum ponto de venda novo quando tu tá entregando? Se eu ver uma oportunidade, sim, eu conquisto. Só que no geral eu prefiro separar um dia só para fazer isso, tá? Me dá muito mais tranquilidade, além também de vai quase que amolando as ferramentas aí, vamos dizer assim, tudo naquele dia. Então, naquele dia eu fico com sangue no olho de fechar com os pontos de venda. E eu recomendo que você tenha esse sangue no olho aí também, porque às vezes acaba atrapalhando. Se você tivesse sangue no olho no mesmo dia da entrega, às vezes acaba te atrapalhando e aí você esquece de repente o ponto de venda se não tiver tudo ajustadinho, tudo anotado. Eu saio de casa já tudo anotado, tudo específico, quem que eu tenho que passar, onde que eu tenho que passar. Então já sai tudo assim, bem alinhadinho. Show de bola, gente? Deixa eu saber quem tá comigo desde o início aí, escreve aqui. Tô desde o início, clica no coraçãozinho, deixa eu saber. Quero saber, quero saber. Manda aí pra mim. Então, só assim, uma última aqui. Você nunca pode atrapalhar a venda do ponto de venda, tá? Então, você nunca pode atrapalhar a venda do ponto de venda. Isso aí é um erro crucial. Quando você atrapalha a venda do ponto de venda, às vezes ele nem quer comprar de você, tá? Então, pode ver que eu falei do horário de abordar o ponto de venda e falei do horário de você entregar o seu produto para o ponto de venda. Em todos os dois, aconteceu que todos os dois eu falei para você optar por horários mais vazios, de consumidores finais, de clientes finais ali dentro do ponto de venda. Todos os dois, prefiro horários mais vazios. Só que em relação à abordagem, é um pouquinho mais complicado você acertar nesse horário mais vazio. Por quê? Porque às vezes o comprador do local não está ali, o responsável por compra não está ali. E acontece que de repente você não consegue encaixar totalmente no horário mais vazio. Agora, a entrega dá sim para você encaixar mais no horário vazio do ponto de venda. Por quê? Porque normalmente a pessoa que vai receber o seu produto, receber a mercadoria, ela já está ali no ponto de venda, pronta para fazer isso, tá? Ela está pronta, ela já está apta ali a receber o seu produto, diferente de você abordar e procurar a pessoa específica. Show de bola, gente? A galera botou aí, ó. Cheguei agora há pouco, boa noite, cheguei há pouco. Boa live, firme aqui. Eu, desde o início. Show de bola, gente? Beleza, quem tá desde o início aí, ó. Meus parabéns. Tenho certeza que vocês que estão acompanhando aqui esse conteúdo já vão conseguir crescer muito com os pontos de venda. Pode ter certeza disso. Inclusive, a gente vai ter novidades aí mais para frente aí nas próximas semanas, mas eu não posso ainda contar não, que o pessoal não deixou eu contar não, então tem que, ó, ficar de boca fechada. Mas vai vir novidades aí para todo mundo que me acompanha aí nas próximas semanas. Na próxima semana. Fechou, gente? Por hoje é só. Uma boa noite para vocês. Obrigado, vocês que ficam acompanhando comigo aí. E é isso. Aqui o meu intuito é te fazer conquistar pontos de venda e vender todas as semanas o seu produto artesanal alimentício. Algo que eu já faço há um bom tempo aí, mais de 8 anos nesse mercado, que me dá muita liberdade com o meu produto.
Eu tenho certeza que você vai conseguir isso. Você que já está aqui assistindo essa live, pode ter certeza, já está à frente de muita gente que vende o produto ali sob encomenda e tem quase que um trabalhão todo para ganhar muito pouco por isso tudo. Fechou? Uma boa noite para vocês.